Bom, pessoal, hoje a gente vai ver, nós vamos aprofundar, na verdade, polígonos regulares. A gente vai trabalhar com eles bem a fundo. Esse é um assunto que eu trabalharia em um período e eu resolvi deixar dois, porque eu fragmentei. Próxima aula eu vou dar a próxima parte desse conteúdo, porque eu me estendi bastante nos slides para que eu pudesse explicar bem detalhadamente para que vocês pudessem entender. Então, quando a gente fala em polígonos, que estão circunscritos, a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem que posicionar uma circunferência de modo que todos os lados desse polígono sejam tangentes a ela, ou seja, só vão poder tocar em um ponto. Uma característica muito importante aqui é que o raio dessa circunferência ele vai ser exatamente igual ao apótema do polígono, porque eles vão coincidir. Tu vai marcar a medida do apótema e a partir dele tu traça a circunferência. Então, o apótema já vai ser igual ao raio. Essa é a principal característica dos polígonos circunscritos ao círculo. Aqui eu vou começar trabalhando então com vocês com o triângulo equilátero. Bom, aqui vamos lembrar algumas características especiais do triângulo equilátero. Vocês já viram falar dele, mas agora a gente vai trabalhar bem aprofundado. A principal característica dele é o quê? Que ele tem todos os lados e os ângulos internos iguais. E a outra característica especial que se destaca muito, que vocês vão ver que vão usar bastante, é o quê? É que a altura ela é perpendicular à base e divide a base ao meio. Então, se nós temos um triângulo equilátero do lado L, quando nós traçamos a altura, ela vai ser perpendicular à base e vai ficar de um lado L sobre 2 e do outro lado L sobre 2 também, ok? Agora que a gente já sabe as características do triângulo equilátero, nós vamos trabalhar ele circunscrito a um círculo. Então, como é que a gente vai começar elaborando esse problema? Então, inicialmente, a gente traça um círculo que é tangente aos lados do triângulo equilátero. Isso a gente nós já fizemos antes, né? Bom, aqui nós marcamos o raio. Como vocês podem notar pelo desenho, nós temos a medida do raio abaixo, né? E acima do centro. Agora, a gente marca o apótema. Como a gente já sabe, o apótema ele é igual ao raio, então eles coincidem. Agora, aqui a gente quer achar uma relação entre o raio, o apótema e o triângulo. Como a gente pode perceber, ali dentro do triângulo, não é? Nós temos que a altura é igual a 3 vezes o raio. Então, quer dizer que o raio e o apótema, eles são 1/3 dessa altura. Então, dessa maneira, a gente consegue relacionar quem? O raio, o apótema e a altura do triângulo. Dessa maneira, esses três elementos se relacionam. Aqui, só para fixar, né? A gente pode, eu estou destacando que para determinar o apótema e o raio da circunferência, a gente precisa calcular o quê? A altura do triângulo equilátero, que é o que a gente vai ver agora no próximo exemplo. Então, aqui o que eu dei? Considere um triângulo equilátero de lado 4 centímetros, que vai estar circunscrito a um círculo. Eu quero calcular o apótema do triângulo equilátero e o raio da circunferência. Bom, já sei que a relação é o quê? Que o raio é igual ao apótema, que é 1/3 da altura. Então, aqui vocês têm o triângulo equilátero, eu já marquei os lados 4 e a altura H. Como vocês podem notar, à direita do triângulo equilátero, o que nós formamos? Um triângulo retângulo, cuja base é a metade ali, né? Então, vai ser 2, a hipotenusa é 4 e o outro cateto é H. Então, para que a gente possa achar essa altura, é a coisa mais simples que tem aqui, é aplicar o teorema de Pitágoras. Aliás, o teorema de Pitágoras aqui vai resolver a maior parte dos problemas. Então, aqui vai ficar o quê? 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Isolo o h ao quadrado, não é? Vai ficar 16 menos 4. H ao quadrado igual a 12. Tirando a raiz quadrada de 12, que tem que fatorar, vai dar altura igual a 2 raiz de 3. Procurando o raio, não é? Vai ficar 1/3 da altura. Vai ser 1/3 de 2 raiz de 3, multiplicando ali, né?
vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. E o apótema, como é igual ao raio, também vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui é um problema contrário agora. Nesse caso, eu dou o raio e eu quero que vocês calculem o lado. Então, eu tenho um triângulo equilátero de raio 1 e eu quero determinar o lado. Como nós já sabemos, se o lado é L, o lado não conheço, né? Vou chamá-lo de L. A altura divide a base em duas partes iguais, então a direita vai ficar L sobre 2, que é um dos catetos. A altura é a hipotenusa, perdão, é L. E o outro cateto vai medir quanto? 3, porque nós sabemos que a altura, né, é 1/3 do raio. Então, essa medida 1 ela se repete 3 vezes. Agora, nós temos a hipotenusa L, um dos catetos L sobre 2 e o outro cateto 3. É só aplicar Pitágoras. Aqui vai ficar o desenho, né, que é mais detalhado do triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras vai ficar como? L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 2. Vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a 9. Não se esqueçam que a esquerda ali nós temos que tirar mínimo. Tirando MMC vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado igual a 9. Ali 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. Aquele 4 que está dividindo, eu passei multiplicando 9, vai dar 36. Dividindo 36 por 3, que dá 12, tirando a raiz vai dar o lado 2 raiz de 3. Agora, eu vou trabalhar com o quadrado. O quadrado circunscrito ao círculo. Então, aqui a gente vai considerar um quadrado de lado L. A gente vai marcar o raio. Agora, a gente marca o apótema. A gente já sabe que o apótema é igual ao raio. E agora, aqui a gente vai verificar o quê? Qual é a relação entre o raio, o apótema e o quadrado. Bom, a gente já sabe que o raio é igual ao apótema. E como vocês podem ver, o raio a gente pode marcar abaixo, do centro e acima. Então, toda aquela medida ali é 2R. Isso quer dizer o quê? Que se o lado é 2 vezes o raio, então quer dizer que o raio é a metade do lado. Aqui a gente vai ver um exemplo. Vocês vão ver que no caso do quadrado não precisa fazer nada, é super simples. Então, olha só. Considere um quadrado de lado, 4 centímetros, circunscrito a um círculo. Determine o apótema do triângulo e o raio da circunferência. Então, se o lado mede 4, que a resolução é simples. Se o lado é 4, quer dizer que o raio é metade do lado. Metade de 4 é 2. O raio é igual a 2. Como o apótema é igual ao raio, o apótema também mede 2. Um outro exemplo agora. Agora eu dou ao contrário. Agora eu dou o raio, círculo, eu quero saber qual a medida do lado. Se o raio é 1, não é? E o lado é 2 vezes 1, então o lado é 2. Bem tranquilo de fazer isso aqui. E por último, o hexágono. Bom, o hexágono, aqui eu acho que vou introduzir uma coisa nova para vocês, que é um conhecimento que talvez vocês não tivessem. O hexágono regular, ele é um polígono que tem todos os lados iguais e ele tem uma característica muito especial, que ao traçarmos suas diagonais, dividimos ele em 6 triângulos equiláteros. Então, quer dizer que aqueles triângulos que estão ali dentro dele, né, são todos iguais. Se um dos lados do triângulo equilátero, ou seja, a base é L, os demais também são L. Esta é a característica importante do hexágono. Então, inicialmente, a gente traça uma circunferência de raio R. A gente já sabe que o apótema é igual ao raio nesse caso, então já marquei ele ali. E agora a gente quer o quê? Uma relação entre o raio, o apótema e o hexágono. Então, aqui o que a gente tem? Eu vou pegar um dos triângulos equiláteros que nós temos aí no hexágono e separei ele para o lado. Bom, o que a gente sabe? Que esse triângulo equilátero vai ter lado L
e a medida do raio ali. Então, a gente sabe o quê? Que essa medida do raio e do apótema, elas vão coincidir exatamente com o que do triângulo equilátero? A altura. Então, a relação entre o raio, o apótema e o hexágono é o quê? Que o raio é igual ao apótema, que a gente já sabia, e que essas medidas são iguais a quem? A altura daquele triângulo equilátero pequeno ali. Aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu tenho um hexágono de lado 4 centímetros, está circunscrito a um círculo, eu quero o apótema e o raio da circunferência. Então, a gente já sabe que esse hexágono fica dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, agora eu separei esse triângulo em azul para o lado, para a gente entender melhor. Eu quero achar o apótema e o raio. Como vocês podem ver, tanto o apótema quanto o raio, que são iguais, né? Eles coincidem com o que desse triângulo equilátero? Com a altura. Então, o problema aqui vai consistir em achar o quê? O problema aqui consiste em achar a altura desse triângulo equilátero. Como é que a gente acha? A altura divide a base em duas partes iguais, não é? E ali à direita nós temos um triângulo retângulo, então é só aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras agora, o que nós vamos ter? 2 ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Isolo o h, vai ficar 16 menos 4. 16 menos 4 é 12, tirando a raiz, né, e fatorando, vai dar 2 raiz de 3. A gente já sabe que o raio é igual a apótema, que é igual a essa alturinha, vai dar 2 raiz de 3. Agora do outro problema. Nesse problema, o que a gente tem que fazer? Agora é o contrário, não é? Agora eu dou o raio, que nesse caso mede 1, e eu quero achar o lado. Então, esse hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. Separa um dos triângulos equiláteros do lado, não é? O lado mede L, porque nós não conhecemos. A altura desse triângulo mede 1. E a base fica dividida ao meio, então ao lado fica L sobre 2. Então, aqui, como vocês podem notar, à direita forma-se um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo a gente consegue aplicar o quê? Pitágoras. Então, por meio de Pitágoras, a gente resolve esse problema. Então, vai ficar como? L ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado mais 1. Isolando L, né? Vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a 1. Tirando o mínimo, vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a 1. Vai dar 3L ao quadrado sobre 4 igual a 1. O 4 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 3L ao quadrado igual a 4. Isolando L, vai ficar L ao quadrado igual a 4 terços. Agora, tu tens que tirar a raiz, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Vai ficar 2 sobre raiz de 3. Não se esqueça que tem que sempre racionalizar. O resultado, então, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3.